hoje tem 3 capitais que já remodelaram, já fizeram o tempo de casa. Vamos lá. Né? Goiânia, Recife e Vitória. São 3 modelos que hoje já trabalham com Curitiba órgão gestor. Curitiba dá para dar... Curitiba já nasceu graças ao Jaime Lerner, sabe, já mais planejado, mas ainda assim tem um órgão gestor urbano e um metropolitano. Né? Agora está tentando fazer a fusão. Mas o que se percebe? Essas cidades que eu citei, elas criaram um órgão que cuida tanto das concessões dentro do município, que são as chamadas urbanas, como aquelas que ligam mais de um município, que são as metropolitanas. Mas e como é que faz? Deixa eu entender. Esse órgão estaria vinculado a governo estadual, ele prefeituras? Tem uma lei de consórcios que cria isso, né, que já tem mais de 11 anos. Aí tu pode colocar o governo federal, o governo estadual e os governos municipais que quiserem aderir. Vamos se entender, hein? Porque às vezes é tudo difícil. Se entende? Incrível. Em Recife eu participei desse processo quando dava consultoria para a UNB. Né? E esse processo foi um processo assim que a gente achou que ia ser muito mais complexo. E ele não foi tão complexo. O Estado, o município e a capital fecharam o consórcio, né? E os municípios da região metropolitana que quisessem aderir a esse consórcio, aderiam, passavam pela Câmara e aderiam ao consórcio. Então se criou um consórcio e hoje, por exemplo, todo o sistema é em formato de anéis. E o controle é só do consórcio Grande Recife. Há uma vantagem para cada esfera, mas né? Tu não tem sobreposição de linhas, os sistemas são mais diretos. Só para os que tem nós assistindo a entender isso que o Fernando está colocando, que nós chamamos uma autoridade metropolitana multifederada entre União, Estados e municípios, com participações, né? E também ajuda a passar governos e não ter sua alteração na íntegra, né? Porque cada 2 anos, temos eleição municipal, a cada 2 anos tem uma estadual, então muda. Então esse órgão, ele seria uma forma de manter o planejamento contínuo dentro das esferas. Por exemplo, aqui... Mas estaria vinculado aos governos. Aos governos, mas ele seria mesmo assim, ele nomeia, mas não altera. Ele sofre menos com isso, porque ele não tem alteração de governamento. Tem uma legislação, que órgão similar a gente poderia colocar para comparação? Existe? Não. Seria, por exemplo, se a gente usasse o mesmo modelo, pegaria parte da equipe técnica da EPTC, né, juntaria com parte da equipe técnica da Metroplan e todos os municípios que fizerem a concessão das suas linhas para esse consórcio, né, poderiam aderir alguns técnicos. Então, teria um órgão muito mais encorpado. Seria um núcleo de planejamento. E que teria uma forma de planejar o sistema. Mas esse órgão diretivo, como seria a alternância dele? Bom, aí é dentro do... Tem que fazer um regimento próprio. O Pittsburgh, que já montava isso, ele já mais ou menos recomendava. E em Recife é assim, o governo do Estado dá a presidência desse consórcio. Né? O governo municipal da capital dá a diretoria técnica e os demais municípios a diretoria administrativa financeira. E há uma rotatividade desses mandos ao longo de, eu não me lembro se é 2 ou 3 anos, muda. Só para entender a dificuldade de não ter um órgão desses, quando tu pega a União, o Estado e o município, que é o exemplo da região metropolitana de Porto Alegre, temos a Transub federal, temos os transporte metropolitano, que é do Estado, e tem os municípios. Se tu olhar cada sistema individualmente, eles são racionais. Mas se tu botar um sobre o outro, nós fizemos um trabalho na Metroplan que em torno de 70% há sobreposição física de linhas e chega a ter 40% de serviço. O que é isso? Viagens no mesmo horário competindo. O que acontece? A primeira coisa que pode ser feita sem um custo de investimento é tu ter uma integração institucional. Ou seja, ônibus urbano e metropolitano sendo integrados na sua grade horária. Isso já reduziria 40% das viagens, podendo ter melhor aproveitamento e redução de custo. Já implicaria no impacto na tarifa. Mas isto depende
de um órgão desse planejamento, porque quando o Estado quer, os municípios não querem. Então, essa é a concha de retalho que o Fernando está colocando.